e vamos começar a fazer os detalhes. Os chifres, as orelhinhas, o focinho e depois bordar os olhinhos, tá? Vamos fazer as orelhinhas da Gigi e nós vamos fazer 2 peças iguais, tá? Vamos utilizar o fio na cor principal da peça e vamos iniciar aqui fazendo 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, passo aqui por baixo, dou uma laçada no fio, fecho o primeiro nozinho aqui, não vou contar como ponto baixo, tá? E vou fazer 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos puxar o fio para fechar. Como nas outras partes, nós não vamos fechar tudo de uma vez. E vamos trabalhar aumentos nas 2 alcinhas aqui do nosso ponto, tá? Então, vamos fazer 2 pontos juntos em cada pontinho da base, finalizando essa carreira com um total de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Puxa aqui, vamos ajustar aqui e fechar o restinho do círculo. Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo aqui sem aumento. Então, vamos fazer 10 pontos baixos. 1. Se você preferir, pode utilizar seu marcador de ponto, tá? 2, 3, 4, 5. Vai dobrando aqui, ó, porque a nossa peça ela tem que ficar com essa pontinha aqui do nosso anel mágico, tá? Para dar o formato bonitinho da orelha. Finalizamos essa carreira de pontos baixos, nós vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Então, vamos fazer um ponto baixo sozinho, seguido de um aumento. 1, 2 pontos juntos. Volto o nosso marcador aqui no primeiro ponto, novamente. Um ponto baixo sozinho, seguido de um aumento, até finalizar toda a carreira aqui. Finalizamos a carreira de aumentos, vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos, tá? Então, 3 carreiras aqui de um ponto sobre o outro, sem nenhum aumento. Finalizadas as 3 carreiras de pontos baixos, vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, serão um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Então, vamos fazer isso até contornar toda a volta aqui. Finalizou a carreira de diminuições, vamos finalizar a orelhinha com 2 carreiras de ponto baixo.
Finalizadas aqui as 2 carreiras de pontos baixos, é só puxar o fio. Corta, deixando um pedaço para costura. E reserva. E aí, nós vamos começar a fazer os 2 chifrinhos da girafa. Para fazer os 2 chifrezinhos, nós vamos iniciar com a cor marrom, tá? O marrom é um pouquinho mais difícil de estar enxergando aqui no vídeo, mas eu vou fazer o máximo para mostrar com detalhes para vocês, tá? Vamos iniciar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, giro aqui, faço o primeiro nozinho. E aí, vamos fazer 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo, fecho o meu anel mágico. Vamos trabalhar 6 aumentos. Então, venho aqui nas 2 alcinhas, passo a minha agulha, faço 1, 2 pontos juntos no mesmo espaço, 2, vamos fazer até ter um total de 12 pontos. Vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos, sendo um ponto sobre o outro. Vou colocar aqui o marcador de ponto. Pode fechar aqui também já esse fiozinho do círculo mágico. E aqui, conforme vai fazendo esses pontos baixos, já vai prendendo esse fiozinho. Finalizadas as 2 carreiras aqui de pontos baixos, vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, serão 6 diminuições aqui. 2. 3. 4. 5. E 6. Na 6ª diminuição aqui, você não fecha com fio marrom. Você pega o seu fio da cor principal novamente e fecha o ponto com essa cor principal. Ajusta aqui as alcinhas. E aí, vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos, tá? Um ponto para cada pontinho da base. Já vai escondendo todos esses fiozinhos aqui e fazendo os pontos baixos. Se tiver muito apertadinho, vai puxando. Por ser uma carreira de diminuições aqui, pode ser que os pontos fiquem mais apertados. Deixa eu tentar colocar aqui o mais próximo possível, ó. Tá vendo que fica bem fechadinho aqui o espaço pra gente estar trabalhando esses pontos baixos, tá? Mas precisamos fazer aqui 6 pontos baixos. Ah, antes que esqueça, a gente pode colocar aqui também um pouquinho de enchimento.
No chifre aqui é bem pouquinho mesmo, tá? Pode utilizar até a pontinha da tesoura, porque aqui é pouquíssimo espaço para colocar esse enchimento. Ó, colocado o enchimento, vamos fazer as 5 carreiras de pontos baixos com a cor principal. Vou cortar aqui já esse fiozinho do marrom para facilitar o trabalho aqui nos próximos pontos, tá? Então, 5 carreiras de 6 pontos baixos. Ó, finalizou. Coloquei uma pontinha do marronzinho, a gente corta. E também vamos cortar a pontinha do fio, deixando um pedacinho pra gente fazer a costura na nossa peça. Ó, finalizamos. Então, nós já temos as 2 orelhinhas, os 2 chifres e vamos fazer o rabinho e o focinho da Gigi. Vamos começar pelo rabinho, também com a cor marrom de início. Vamos fazer 7 pontos baixos no anel mágico. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizamos os 7 pontos baixos. Aqui no rabinho não vai ter aumento, tá? Puxa aqui pra fechar. E aí, com o marrom, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos. Então, são 7 pontos aqui. E 7. O 7º, nós não vamos fechar. Pega o fio da cor principal novamente. Prendo. E aí, nós vamos fazer 11 carreiras de pontos baixos com a nossa cor principal. Antes de finalizar, vem com um pedacinho de enchimento e coloco aqui nessa pontinha do rabinho, só para dar um volumezinho na nossa peça. Já vou cortar aqui também a pontinha do fio marrom. Lembra de usar o marcador aqui nas próximas carreiras, porque não tem mais a outra cor aqui para nos guiar. Então, vamos finalizar 11 carreiras de pontos baixos na cor principal. Vou terminar e volto com vocês. Finalizada aqui as 11 carreiras, vamos cortar o nosso fio, também deixando um pedacinho para costurar
na peça. E agora, vamos fazer a última parte aqui, antes de montar todo o rostinho ali da Gigi, que é o focinho. Para fazer o focinho, vamos usar o branco, que é o off-white, né? Puxo a pontinha aqui por dentro. Diferente das outras peças, nós vamos fazer o focinho iniciando com correntinhas e não com círculo mágico. Então, vamos fazer aqui um primeiro nozinho, nós não vamos contar como correntinha, tá? É só uma primeira laçada inicial aqui. Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar no pezinho da última correntinha aqui e fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E aqui no finalzinho, na última correntinha aqui, depois desse nozinho, vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 pontos baixos, voltando aqui na outra alcinha da correntinha. E aqui no final, onde nós temos a última correntinha e um ponto baixo, vamos fazer 2 pontos baixos aqui, sendo um deles por cima dessa correntinha, ó. Pode fazer o ponto para ele ficar bem por cima da correntinha. Então, agora nós temos 3 pontos baixos aqui, 3 pontos baixos do lado de cá. Vamos para a próxima carreira, pegando aqui nas 2 alcinhas. Iniciamos com um aumento. Vou marcar aqui o primeiro ponto desse aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui onde tem os 3 pontos, vamos fazer um aumento em cada um desses 3 pontos. Então, nos 3 pontos aqui da voltinha que fizemos juntos, colocamos um aumento em cada um deles. 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui nos 2 últimos pontos, um aumento também. Vamos finalizar o focinho com uma carreira de ponto baixo. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Ó, finalizou aqui a carreira de pontos baixos, finalizamos o focinho. Puxa o fio, deixa um tamanho aqui pra gente costurar na nossa peça depois. E agora, vamos começar a montagem de todas essas partes aqui da nossa Gigi. Vamos costurar aqui. Vou começar pelo rabinho, porque é uma parte mais fácil, né, da gente estar costurando. Passo o fiozinho aqui na minha agulha. E aí, é só você encontrar o meiozinho aqui, ó. Vou contar aqui a partir da perninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E aí, vamos costurar aqui, pegando sempre um fiozinho aqui na peça, 2 alcinhas, né? E 2 alcinhas, passar a primeira aqui, 2 alcinhas no corpinho da Gigi.
Volto a agulha aqui por trás, pego duas alcinhas aqui. Duas alcinhas aqui de trás. Porque nós queremos o formato achatadinho nessa costura. Então, é importante pegar os dois lados aqui da peça. Tirar essas outras partes pra cá pra não atrapalhar. Segura o fio aqui, ó, pra ele não embolar. Volto aqui na peça, vem nas próximas duas alcinhas do ponto. Se o seu ponto fica mais apertado, assim como o meu, é mais difícil mesmo passar a sua agulha, tá? Mas com calma, dá certo. E vai ficar bem firmezinho essa peça aqui. Volta em duas alcinhas aqui no rabinho novamente. Puxa para deixar bem firme. Vai no próximo ponto, pega as duas alcinhas, passa a sua agulha. Volta nas duas alcinhas aqui. Passa, vai no próximo ponto. Puxa, ó, e já tá o formato do rabinho. Volta só aqui, ó, no próprio rabinho, pode pegar as duas alcinhas aqui de baixo mesmo. Puxa para ele ficar bem firme, nós vamos esconder esse fiozinho aqui dentro. Ó, eu gosto de passar de um ponto pro outro. Tá vendo que se o seu ponto for muito apertado, vai ficar mais difícil passar a agulha, mas com paciência e achando o local certo, você puxa a agulha com mais facilidade. Ajusta para não ficar repuxado. Vou dar um nozinho aqui embaixo, ó. Trouxe a ponta do fio aqui pra baixo, vou dar um nozinho e uma alcinha aqui embaixo para o acabamento ficar bonitinho, bem escondido. Puxo, ó, deixo a alcinha aqui, passo a minha agulha dentro dessa alcinha. E aí, ela vai formar um nozinho. Passo o fio pra dentro da peça, puxa. E aí, é só cortar. Ajusta, ó. Prontinho, rabinho da Gigi já tá posicionado no seu lugar. Agora, vamos trabalhar aqui as orelhas e os chifres. Para costurar aqui e ficar no lugar certinho, nós vamos utilizar alfinetes, tá? Eu gosto de utilizar alfinetes para marcar o lugar, o localzinho que eu vou estar costurando as orelhas. Uma, duas, três aqui no quarto. Olha, a gente vê no olhômetro mesmo se tá ali no meio certinho. E vem com o alfinete. Coloco os alfinetes
para segurarem aqui. Primeira já posicionada, vamos posicionar a outra da mesma maneira. Olha se tá alinhadinho ali, tá vendo? E vem com o alfinete. Ó, posicionadas as duas orelhinhas, tá vendo? Vamos começar a nossa costura. Vou deixar ela assim de ladinho para ficar mais fácil. Para costurar, eu só vou trazer aqui por dentro essa pontinha do fio que tá virada aqui para frente, só leva para qualquer uma ali das alcinhas para ficar ali na outra ponta. E aí sim, nós vamos iniciar a nossa costura. Vou tirar o primeiro alfinete aqui. Tá vendo aqui, ó, na primeira alcinha, nós vamos passar a nossa agulha no ponto aqui embaixo, na alcinha que tá bem junto dela. Então, aqui de trás pra frente, dá uma levantadinha na alcinha do ponto, passa o seu fio. A sua agulha aqui, leva lá pra trás. A hora da costura é a hora mais difícil do amigurumi e a hora que você tem que fazer com mais paciência. Passar aqui por baixo pra não dar um nó. Ó. Passou por baixo da alcinha aqui na peça, volta aqui na orelhinha, pegando duas alcinhas. Deixa eu tentar mostrar bem pertinho, ó. Duas e duas, duas e duas. Sempre juntando, deixando achatadinho, tá? Volto aqui, venho no ponto aqui de baixo, bem alinhado, para ficar bem retinho. De trás para frente, levo. A minha agulha lá para trás. Vou retirar aqui os alfinetes. Volto aqui pra frente, passando em duas alcinhas aqui. E duas alcinhas na parte aqui de trás da orelhinha. Vou puxando e ajustando. E aí, volto novamente lá pra trás, pegando na alcinha aqui de baixo. E aí, dessa forma, nós vamos seguir costurando a nossa peça, sempre pegando a alcinha alinhada com a alcinha.
justa, vamos costurar aqui o último pontinho dessa orelhinha. Volto aqui pegando duas alcinhas e aqui atrás duas alcinhas. Ó, puxou ali, tá bem firme e presinha a orelhinha. Puxa esses fios. E aí, volta por dentro aqui da peça e sai lá atrás, ó, em algum pontinho. Pra dar o nozinho, tá? Ajusta a orelhinha. Pega uma alcinha aqui. Qualquer alcinha aqui da sua peça. Dá o nozinho. E aí, volta lá por dentro novamente, para esconder o fiozinho. Ajusta aqui novamente. E aí, vamos costurar a outra orelhinha da mesma forma. Ó, costuradas as duas orelhinhas da girafinha, tá vendo? Que colocando os alfinetes e seguindo a linha, os pontos, né, seguindo em linha reta, fica bem certinho as orelhinhas aqui. Dá um acabamento bem bonito na sua peça. Agora, vamos colocar os dois chifres aqui, logo mais aqui no meio, meio que alinhados com as duas orelhinhas. Agora, nós vamos iniciar a costura aqui do chifre da girafinha. E nós vamos posicionar eles assim, retinhos, bem ao lado aqui, ó. Vou segurar assim, ó, bem ao lado, alinhados aqui com as orelhinhas, tá? Então, vamos posicionar os dois assim, ao ladinho. E aí, diferente das orelhas, o chifrinho, a gente não vai costurar ele juntinho assim, né? Nós vamos fazer uma costura circular. Vamos posicionar aqui. E aí, vamos vir com os alfinetes, da mesma forma que a gente fez com as orelhinhas, tá? Pelo menos 2 alfinetinhos aqui para poder segurar. Posicionado aqui, nós vamos fazer a costura. Vou ajustar aqui. E aí, vai ser da mesma forma, ó. Passa em uma alcinha na peça, na cabecinha.
Puxa aqui o fio, sobe nas duas alcinhas aqui do chifre. Se você ver que tá difícil pegar as duas alcinhas, pode pegar só a alcinha de fora, não tem problema. Vai na próxima alcinha. Passa a agulha no fiozinho. Puxa aqui, segurando. Vou retirar o alfinete. Venho aqui na alcinha, de baixo para cima. E assim nós vamos completar toda a voltinha aqui do chifre. Sempre olhando, ó, posiciona o chifre aqui no lugar certinho que você já mediu. E olha aqui qual é a alcinha que tá encontrando com a alcinha aqui de cima. Finalizo aqui na última alcinha. Volto aqui, ó, na alcinha da onde nós fizemos o primeiro ponto aqui, tá vendo, ó? Onde nós prendemos o primeiro ponto, só para fechar esse furinho. E aí, novamente, passo por dentro da peça, levando a agulha lá para trás, pra gente poder dar o nozinho de arremate. Ó, dessa forma, não ficou nenhum furinho aqui. Agora é só encontrar uma alcinha aqui que esteja mais escondidinha. Trago. Dou o nozinho. Trago mais aqui para baixo e puxo o fio para esse nozinho ir para dentro da peça e ficar bem escondidinho. Corto o fio, ajusto aqui para a pontinha do fio entrar lá para dentro novamente. Ó, já temos o primeiro chifrezinho costurado aqui. E aí eu vou costurar o outro igualzinho, da mesma forma. Vou posicionar ele do lado de cá, bem alinhado com o outro. Vou finalizar, para não ficar um vídeo muito longo, vou pular essa parte aqui que vai ser igual, costurando os dois, e volto com vocês pra gente costurar o focinho. Finalizada aqui a costura dos dois chifres, agora nós vamos costurar o focinho. Para costurar o focinho, vou cortar esse fio aqui porque vai facilitar o trabalho. Nós vamos posicionar retinho aqui. E aqui, ó, a partir da onde começa a fazer essa voltinha aqui da Gigi, da onde começam as carreiras aqui de aumentos, tá vendo? Nós vamos contar 3 carreiras. 1, 2, 3 carreiras. E vamos posicionar o focinho aqui na quarta, ajustando e deixando ele bem retinho, tá? Bem centralizado, para ficar centralizado aqui
Você vai olhando, vai arrumando. Ó, ajusta. Viu que tá centralizado? Volta com os alfinetes. Confere se tá certinho. Já passei aqui a agulha no fio. Eu vou virar assim para ficar mais fácil de visualizar. E nós vamos costurar da mesma forma que a gente já costurou nas outras partes, tá? Já separa um pedacinho, bem pouquinho de enchimento pra gente colocar no focinho lá quando estiver finalizando a costura. Ó, de baixo pra cima, pega uma alcinha, sai aqui nas duas alcinhas do focinho. Na alcinha de baixo, ó, você vai olhar onde está alinhado alcinha com alcinha. Alcinha com alcinha. Vou pegar a alcinha aqui de dentro para ficar mais escondidinho. Venho na alcinha aqui de cima. E vamos fazer essa costura. Conforme vai chegando nos alfinetes, vai tirando o alfinete. Ajusta aqui para ficar retinho, tá? O focinho, ele tem que ficar com esse relevo aqui. Vem na alcinha aqui embaixo. Passo a agulha. E vou subir nas duas alcinhas aqui do focinho. Quando tiver aqui, ó, nessa parte de baixo, é importante seguir a linha aqui certinho, para ficar reto, tá? Então, vai seguindo a carreira retinha. Subo aqui em cima nas duas alcinhas. Vem pra alcinha aqui do lado. Subo na alcinha aqui de cima. Venho na alcinha mais aqui em cima, sempre olhando, ó. Vou passar nessa alcinha aqui, que ela tá alinhada com essa próxima alcinha aqui, que eu vou subir a minha agulha. Sempre que você observa que tá alinhadinha as duas alcinhas, não vai ter erro na hora de costurar qualquer peça no seu amigurumi. Vai ficar retinho, porque você vai estar alinhando os pontos conforme você já ajustou aqui a sua peça. Ó, chegando aqui no final, já tá aqui nos últimos pontos. Antes de fechar essa aberturinha, a gente vem com o enchimento. Pra dar um charmezinho a mais aqui no focinho, dar um relevo a mais. Ó, e aí, pra finalizar, vamos passar a agulha em uma alcinha aqui, alinhada com esse último ponto, e voltar ela aqui por dentro do focinho. E puxa. Tá vendo que a costura fica bem alinhadinha? E aí, aqui, só para tampar mesmo esses furinhos, eu vou passar aqui por dentro e dar um nozinho bem aqui no cantinho, para poder dar o arremate nesse fio. Nesse caso aqui, o nosso nozinho vai ser aqui no focinho mesmo, tá? Porque é a cor certinha que nós usamos aqui para fazer a peça. Então, pega um pedacinho, uma alcinha aqui do fio, dá um nozinho.
puxa bem e volta pelo mesmo lugar. Vou sair aqui embaixo, ó, para cortar, para esconder esse nozinho lá por dentro da peça, tá vendo? Para ele não ficar aparente aqui. Corta o fio bem rente, ajusta aqui, ó, aperta que esse fiozinho vai entrar lá pra dentro. Aí, ajusta o focinho, assim, amassadinho mesmo. E agora, nós vamos bordar os olhinhos aqui. Para bordar os olhinhos, nós vamos utilizar um pedaço do fio fluff na cor preta. E para bordar esse olhinho é bem simples, nós vamos ter como base aqui o nosso focinho, tá? Então, o olhinho vai ficar mais ou menos aqui na beirada do focinho. Uma carreira de distância, venho aqui nas duas carreiras de cima, vou passar a minha agulha por baixo, ó. Serão duas carreiras, tá? Ó, passo a minha agulha aqui. Em duas carreiras de espaço. Do focinho para iniciar o bordado do olho foi uma carreira, tá? Vou puxar, vou deixar uma pontinha aqui do fio só para fazer arremate depois. E vamos dar duas voltas. Então, foi uma. E agora, vamos dar mais uma voltinha aqui. Ó, bordamos. Agora, nós vamos dar um espaço de 4 pontos. Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. No quinto ponto aqui, nós vamos passar o nosso fio, porém, nós vamos voltar aqui por dentro, por onde a gente acabou de sair, para não precisar cortar e fazer novamente, tá? Saio com esse fio do lado de cá. Ajusta aqui, ó, ajusta esse primeiro que você já fez para não ficar muito apertado. Então, nós temos uma distância de 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui embaixo. Um, dois, três, 4 pontos. Vamos sair aqui, volta ali no mesmo lugar e vamos dar as duas voltas novamente. Ajusta os dois olhinhos. E aí, vamos fazer as sobrancelhas. Para bordar as sobrancelhas, vamos subir. Aqui, ó, volta no mesmo lugar que esse fio acabou de sair aqui. Pra gente não precisar cortar o fio, tá? Então, você sobe uma, duas carreiras aqui. Sai logo aqui em cima.
Uma, duas carreiras. Saiu aqui em cima. Você vai voltar contando 1, 2 pontos aqui na linha da onde está aqui o seu olhinho, tá vendo? Você vai dar 2 pontos de distância aqui, ó. 1, 2. E aí, você volta com a sua agulha aqui para sair 2 linhas acima do lado de cá também. Como a minha agulha é pequena, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, com paciência, dá certo. Então, aqui, ó, 1, 2. A gente sai aqui. 2 carreiras acima do outro olhinho ali. E temos a primeira sobrancelha. Aqui vamos fazer da mesma forma, 1, 2 carreiras. E vamos sair aqui no início, onde a gente iniciou o olhinho, para dar um nozinho aqui e arrematar o nosso fio, ó. Então, já temos. Aqui você vai ajustando o formato da cabecinha para ficar certinho. Pode parecer que tá dando errado, mas fica tranquila e vai dar certo. Quando a gente cortar aqui e fazer o arremate, a gente consegue visualizar melhor. Aí aqui, diferente dos outros, né, nós vamos dar um nozinho nessas 2 pontas. 2 nozinhos. Pode dar 2 nozinhos bem apertados. E com a agulha de crochê aqui por trás da nossa peça, vamos passar a nossa agulha mais aqui para frente, para que a agulha alcance ali, né? Sai com ela aqui nesse mesmo espacinho e puxa esse nozinho para dentro da nossa peça, para ele ficar escondido aqui dentro. Ó. Foi o nozinho lá para dentro, é só a gente cortar aqui essas 2 pontinhas e com a agulha empurrar essas 2 pontinhas lá para dentro. Vem nos pontinhos aqui do lado, ó, e puxa, para esconder esse fiozinho todo lá dentro. Agora é só ajustar. Dá o formato da sua girafinha e o corpinho, a base da nossa girafinha tá pronta. Na outra aula eu vou ensinar vocês a fazerem 2 pecinhas de roupa, um vestidinho e um macacãozinho masculino. Dessa forma, vocês vão conseguir, com a mesma base, fazer uma peça tanto para meninas quanto para meninos, tá? Então, em outra aula, em outro vídeo que vai estar aqui logo junto desse, eu vou ensinar as roupinhas para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal da Fischer Fios, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações na opção todas. Dessa forma, sempre que a Fischer colocar vídeo novo, você vai ser notificado e vai estar entre as primeiras a receber todas as novidades que a gente traz aqui para vocês no YouTube da Fischer Fios, tá bom? Deixa também o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que é um conteúdo interessante e vai entregar para outras crocheteiras, para outras pessoas que também têm interesse e pesquisam sobre crochê, tá bom? Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @FischerFios e @SouLariCristina, postar a sua peça, que a gente ama ver o trabalho de vocês, ama ver as peças que vocês aprendem aqui no YouTube. É muito gratificante para a gente estar acompanhando o trabalho de vocês, tá bom? E a gente também está repostando sempre que possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que eu e o pessoal da Fischer vai estar acompanhando e tirando as dúvidas de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.